Graça e paz, uma noite excelente a cada um de vocês. Eu estou aqui nesta noite de segunda-feira, dia 23 de setembro, para gravar uma pérola da graça de Deus, mais um ensinamento acerca das verdades bíblicas, verdades estas que os religiosos não gostam. O sistema contraria as verdades bíblicas, porque eles têm seus interesses, suas conveniências, e muitas das vezes a palavra os repreende. Eu quero ler aqui em Mateus capítulo 23, porque o tema de hoje é: não existe mais dons de bispo, pastores, mestres, apóstolos. Isso teve um prazo de validade. Teve um tempo no aion, mas é muito valorizado pelos religiosos esses dons. São títulos, nomenclaturas, e então eles se autodenominam pastores. Outros, não mais satisfeitos, buscam o bispado e o apostolado. Há uma disputa dentro das sinagogas, cada um querendo se destacar mais do que o outro, procurando ocupar posições que lhes dê status. Amam serem chamados de pastores. Com os seus títulos, eles se envaidecem. Aqui, no capítulo 23, diz que Jesus censura os escribas e os fariseus. O farisaísmo tem tomado conta desses lugares. As pessoas têm se tornado fariseus. Aqui diz que então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Hoje, literalmente falando, é o que acontece com esses líderes religiosos, com esses que disputam esses títulos. Os escribas e os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. É isso que acontece, meu irmão. Por trás dos bastidores, eles são totalmente diferentes daquilo que eles se apresentam diante do povo. Se as pessoas soubessem o comportamento da maioria desses líderes religiosos, fora do contexto de templo, as pessoas se decepcionariam. Lógico que eu não estou generalizando, mas a maioria tem um comportamento totalmente contrário ao comportamento diante da plateia, diante do povo dentro desses lugares. Então Jesus diz aqui: não fazei conforme eles fazem. Assim, eles atam fardos pesados e difíceis de suportar
e os põem nos ombros dos homens, eles, porém, com o dedo não querem movê-los. Tudo o que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Gente, essas reuniões, meu Deus do céu, eu não sei como é que muitos ainda suportam esses lugares. Está estampado nos comportamentos de cada um deles. Se tornou passarela. As pessoas querem exibirem as suas roupas, as suas vestimentas, e cada uma procura se colocar melhor do que a outra. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles fazem pose. Quando estão nesse tal púlpito, cruzam pernas, exibem anéis, se sentem como os tais, ocupando esses lugares. As saudações nas praças e serem chamados de rabi pelos homens de mestre. Eles adoram serem chamados de mestres. E Jesus então diz aqui no versículo 8: vós, porém, não sereis chamados rabis, de mestre, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Essa é a nossa visão. Na graça, todos somos irmãos. Aqui não tem título, aqui não tem nomenclatura, aqui não tem nenhum desses dons que eles dizem terem dentro desses lugares. Somos todos iguais. Ele, o Senhor, é o nosso mestre, é o nosso líder, é o Senhor de tudo e de todos. Então somente a Ele nos submetemos e somos guiados e dirigidos por eles. Esses dons que foram dados já não existem mais. Desde o ano 70, quando ele veio e julgou os israelitas. Então esses dons tiveram seu fim. Eles tiveram a sua importância naquele aion. Foi preciso que ele desse a uns dons de mestre, de bispo, de apóstolo, de evangelista e de doutores. E ele deu. O próprio Nazareno, nos dias da sua carne, como eu li, disse: não chamem ninguém de mestre e nem de rabi, porque somos todos irmãos, e vós tem somente um mestre, que é Deus. Esses escritos não foram para nós, e sim nos seus dias. Paulo se dirige a Timóteo na primeira epístola, no capítulo 3, versículos de 1 ao 4, quando ele fala da qualidade de que as pessoas precisavam ter para ocuparem o bispado. Foram para aquele aion, foram para aqueles dias, porque dias difíceis viriam, e eles precisavam desses dons dados por Deus para que pudessem confortar, despertar, alertar uns aos outros naquele aion. Para os irmãos que iriam passar pelo juízo que estava por vir. Então, Paulo diz a Timóteo: a pessoa que você vai escolher tem que ter essas características. Está no versículo 2 da primeira epístola de Timóteo, capítulo de número 3. Naqueles dias, precisavam de pessoas com esses dons. As pessoas tinham que estarem aptas a ensinar, porque no ano 70 viria o juízo. Eles iam passar por um período difícil. Então hoje, dentro dessas sinagogas, esses que se dizem mestres,
que se autoproclamam pastores, apóstolos, bispos, os tais teólogos, os tais professores de escola bíblica dominical, eu pergunto, eles estão aptos para ensinar? Eles ensinam as verdades bíblicas, eles ensinam a sã doutrina, eles ensinam a revelação do evangelho eterno, da graça de Deus? Não, eles não ensinam. Eles ensinam o que eles ensinam? A lei de Moisés. Os rudimentos da lei se fazem presente dentro dessas sinagogas. É isso que eles ensinam, porque o véu está posto. Eles ainda leem Moisés e seguem Moisés. E os preceitos dos homens e os seus achismos. Na verdade, esses homens são cães gulosos, lobos devoradores e vorazes, que usam o velho pacto, o Antigo Testamento, para escravizar as pessoas. Como Jesus diz aqui em Mateus capítulo 23, eles atam fardo pesados sobre os ombros das pessoas, porque eles não conhecem a sã doutrina, porque eles não têm o entendimento dado pelo Espírito Santo, porque eles não são guiados e nem são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Os filhos que têm o entendimento, estes se submetem tão somente ao Espírito de Deus. Mas lá, os religiosos preferem se submeter aos achismos dos homens, aos preceitos dos homens. Para os religiosos, tem que ter templo. Sem templo, para eles não se busca a Deus. Precisam ter pastores, aspas, uma autoridade espiritual sobre as suas vidas. Tem que ter ritos, liturgias. Tem que ter cerimoniais. Se identifica um religioso quando ele não abre mão dessas coisas. Eles veem uns aos outros na carne. Por meio das obras, tem que se fazer obras. É um prato cheio para os religiosos. Obras tem que se fazer. E o que eles fazem são obras. Precisam ir ao templo, principalmente aos domingos, que eles dizem que é o dia do Senhor. Não abrem mão disso. O que a gente vê dentro desses lugares nos causa náuseas. Esta é a mais pura verdade, porque é o homem imperando dentro desses lugares, que eles chamam de casa de Deus, quando na verdade Deus ali não habita. Como está escrito em Atos capítulo 7, versículo 48, o Altíssimo não habita em templo feito pelas mãos dos homens, porque nós somos o templo, a morada, o tabernáculo da sua habitação. Somos espirituais, somos um espírito revestido de carne e sangue. Deus é Pai dos espíritos. Ele não faz parte desse contexto religioso que é praticado pelos religiosos dentro dessas sinagogas. O templo foi derribado, foi destruído, foi jogado ao chão. Ele teve a sua importância dentro de uma Ion, e hoje não tem mais. E ficam aí esses homens que se dizem separados, vocacionados por Deus, construindo templo, abrindo templo, para que as pessoas possam se congregar, mas tudo isso é porque eles têm seus interesses e têm as suas conveniências. E dentre interesses que têm, uns deles são os títulos. Adoram serem chamados de diáconos, de presbíteros, de evangelistas, de pastores, de bispo e assim sucessivamente. Cada um quer se destacar mais do que o outro. E não muito satisfeito com isso, eles criam convenções.
e uma série de coisas para darem mais títulos e título a esses homens. Aí um é presidente disso, outro é presidente daquilo, um é coordenador disso, outro é coordenador daquilo. E assim eles vão satisfazendo os seus interesses, suas conveniências. E o maior deles são as mordomias, o bem-estar, que é o tal dízimo que eles arrancam das pessoas e as ofertas em cada uma dessas reuniões. Então, essa é a palavra, é a sã doutrina, é a verdade bíblica de hoje. Não existe mais dons de bispos, de profetas, de mestres, de evangelistas, de apóstolos. Teve um prazo de validade, teve o seu fim. Assim como eu tenho o meu prazo de validade, eu tenho o meu fim. Eu não sei quando é, mas o meu dia vai chegar, assim como o dia de muitos já chegaram e chegarão os dias de muito tempo de validade. Então essas coisas não existem mais. Eles não são ungidos de Deus, eles não são profetas, eles não são anjos de igreja, eles não são nada disso que eles dizem ser. Todos somos irmãos. Todos somos irmãos. Fica aí esta palavra. Se você gostou, divulgue e compartilhe. Faça uma reflexão, medite sobre isso. Reconheça Deus como único, como soberano, Senhor de tudo e de todos. Permita que o Espírito Santo lhes dê o entendimento para que você possa ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo, porque você é filho de Deus. A única diferença é que o véu está posto. O véu está posto, o véu precisa ser arrancado, o véu precisa ser tirado, para que possam enxergar e daí então passar a crescer na graça e no conhecimento de Deus, reinar em vida e descansar tão somente no Senhor. E eles ainda dizem que eu com esta palavra sou um herege. Eles ainda dizem que eu com esta palavra sou o anticristo, quando eu procuro exaltar a Deus como único, como soberano, como Senhor de tudo e de todos. Que heresia há nesta palavra, que heresia há nesse ensinamento. Mas eles estão defendendo os seus interesses, porque esta palavra contraria eles dentro das sinagogas. Porque o dia que as pessoas abrirem os seus olhos, esses lugares esvaziam. Não os chamarão mais de pastor. Não reconhecerão mais os seus títulos. Fugirão desses lugares. E os templos ficarão cada vez mais vazios. E templo vazio, a renda cai. Porque ali é uma fonte de lucro. Se tornou para muitos comércio. Essa é a mais pura realidade. E eles não querem abrir mãos dessas coisas. Por isso que eles atam fardo pesado sobre os seus ombros. Te escraviza, como está aqui escrito no texto de Mateus capítulo 23. Atam fardo pesado sobre você, que eles mesmos não querem carregar. Se vocês soubessem o que acontece por trás dos bastidores, vocês fugiriam o mais rápido desses lugares. Ouviam aquela palavra: sai dela, povo meu. Forte abraço, um beijo no seu coração. Nós terminamos dizendo que nós, do Evangelho Eterno da Graça de Deus, amamos vocês.